No vídeo de hoje nós vamos ter dois assuntos. Em primeiro lugar, eu fiz uma coisa que há muito tempo não fazia, que é ler o jornal de cabo a rabo, do início ao fim. Não foi um jornal de papel, foi sim virtual, mas eu aproveitei uma assinatura que eu possuo do Estado de São Paulo, através de um contrato de fornecimento de internet que eu tenho e telefonia pela Claro, e fiz essa experiência que há muito tempo não fazia. Já já eu vou falar sobre isso, porque eu achei coisas que normalmente nas minhas pesquisas não encontro, que se eu tivesse cabelos, eles ficariam em pé. Vamos aguardar, já vou tratar sobre esse assunto. O segundo tema do vídeo vai ser o resultado do setor de serviços aqui do Brasil em agosto, que foi bem pior do que os analistas de plantão imaginavam, mas que estava bem dentro das perspectivas aqui do nosso canal. Meu nome é Eduardo Starosta, esse é o canal Fora de Curva. Bom, pessoal, por uma questão de agilidade, porque todo dia, de segunda a sexta, eu faço vídeo para vocês, eu não costumo pegar os jornais formais, a grande imprensa, e ficar folheando eles, nem em termos físicos, nem virtualmente. Eu prefiro usar o aplicativo do Google, que me disponibiliza as principais notícias sobre economia, política, mundo, ciência e cultura de uma forma mais objetiva, e os pontos que me interessam eu vou atrás, clico no link e aí sim me deparo com a notícia. Mas o que acontece? Eu relembrei hoje. Ler o jornal do início ao fim, ele mostra algumas minúcias muito interessantes. Coisas que não são de destaque, mas muito importantes, especialmente se a gente lê esses artigos, essas notícias no seu conjunto. Aí eu destaquei 3 matérias de hoje, 17 de setembro, do estado de São Paulo. Quem assina o jornal pode me acompanhar ou acompanhe depois, como achar melhor. A manchete é a seguinte: Lira pode ter estatal para chamar de sua se governo dividir companhia de docas. O que acontece, gente? O governo federal, uma das estatais federais, é a Companhia de Docas do Rio Grande do Norte, que administra os portos tanto do próprio Rio Grande do Norte como do Alagoas. E essa estatal, o domínio dessa estatal, vamos falar assim que é isso mesmo, era disputado por 2 políticos rivais. Um é o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, o outro é o senador alagoano, habituê nosso aqui do Fora de Curva, o Renan Calheiros. Qual foi a solução do governo de Luiz Inácio da Silva, a mais salomônica possível? Dividiu a companhia, ou vai dividir, está estudando para isso, a companhia em 2, para dar um pedaço para cada um e os 2 meninos ficam contentes. Mas aí eu penso o seguinte, vocês devem estar pensando também, dividir uma estatal para contentar 2 políticos, 2 membros do legislativo, importantes é verdade, influentes é verdade, será que isso aí não está errado não? Claro que sim, porque a divisão da Companhia das Docas vai dar um cabide de emprego para cada um, bem como um poupudo e gordo e farto acesso a recursos públicos ou não públicos, conforme forem usados. Gente, isso não é uma atitude que nós diríamos honesta. É picaretagem. Política não é feita para isso. Política é para discutir ideias, para procurar, dentro de várias linhas de pensamento, o melhor rumo para um país, para uma cidade, para um estado. E olha a vergonha que nós estamos passando por essa matéria do estado de São Paulo. Mas será que acaba por aí? Claro que não. Vamos continuar. Na página 8 do jornal, manchete: governo Lula mantém contratos de 920 milhões de reais com empresa investigada. A empresa envolvida, lamentavelmente, não teve o nome divulgado, mas ela está envolvida já há 3 anos em um processo de fraude de licitação encabeçado pela Controladoria Geral da União nos tempos do governo Temer. E aí, uma empresa com esse background, com esse pedigree de ter feito cacas ou falcatruas em governo passado, não está comprovada, ela não foi condenada nem absolvida, mas ela representa risco. E como é que, nessa situação, uma companhia, uma empresa dessas assume 920 milhões em contratos publicitários, tanto com a Secretaria da Saúde como em outras pastas de governo? Isso aí, realmente, para quem está lendo a notícia, não cheira nada bem. Cheira bem para vocês? Também tenho a convicção de que não. Gente, eu não conheço minuciosamente a lei das licitações, mas se existe uma suspeita de malversação de verbas, será que tal razão social poderia ser incluída em novas licitações, ainda mais ganhar um contrato quase que bilionário, lembrando, 920 milhões de reais em publicidade?
Vergonha, né? E para finalizar essa zoeira toda, na página 24, ou B4 do Estado de São Paulo, novamente, uma manchete. Relator quer equiparar a tributação entre fundos exclusivos e offshore. Isso aí diz respeito, nem vou discutir de novo isso aí, é a questão de tributar com mais impostos ainda as pessoas mais ricas. O que eu quero conversar com vocês, o que eu quero chamar a atenção de vocês é a notícia depois dessa, que é sobre esse assunto. Olha só que legal. Líderes da Câmara falam em adiar outra vez votação de projeto, se referindo a esse projeto de tributação de offshore e grandes fortunas. Vamos dar uma olhada para ver o que está dizendo nessa matéria, é isso que eu quero destacar para vocês, para nós nos envergonharmos realmente do Brasil. Começando o texto escrito pelos jornalistas Jordana Neves e Jander Porcela. Apesar de o vice-presidente da Câmara dos Deputados, Marcos Pereira, ter sinalizado na semana passada a possibilidade de votar entre hoje e amanhã o projeto de lei sobre taxação de fundos de investimento para alta renda, líderes da casa já cogitam adiar novamente a análise do texto em plenário em novo recado ao governo de insatisfação política. Segundo apurou o Estadão Broadcast, é possível que o projeto siga para votação só após o retorno, olha aí, do presidente da Câmara, Arthur Lira, ao Brasil, marcado para o dia 20 de outubro. A falta de disposição, e aí é o ponto forte, em analisar de forma acelerada um texto de interesse do Executivo ocorre em meio a críticas sobre a demora do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em atender pleitos das bancadas, como a entrega de cargos na Caixa Econômica Federal e na Fundação Nacional de Saúde. Parei de ler a notícia, não interessa mais nada. O que acontece? Tributação sobre grandes fortunas offshore é uma coisa muito séria. Coisas que podem comprometer o futuro do país, podendo provocar uma evasão de milionários aqui do Brasil para outro país, onde esse dinheiro todo que seria tributado deixa de existir aqui nas nossas terras. Olha a seriedade do que está se tratando. E qual é a moeda de troca disso? Não é algum estudo tributário de eficiência, de potencial de arrecadação, se é justo ou não. Simplesmente cargos na Caixa Federal e na Funasa. E a gente vai acreditar nesse tipo de gente, tanto negociador ativo, que é o governo federal, como passivo, que são os parlamentares? Não. Isso é uma forma muito clara, a meu ver, de corrupção. Trocar ideias, programas partidários por carguinhos é uma forma de roubar dinheiro do cidadão brasileiro, porque isso aí certamente vai sair mais caro e vai aumentar nossa carga fiscal. Gente, essas notícias que eu identifiquei na leitura do Estado de São Paulo e que normalmente não aparecem nas manchetes dos sites, é de enojar qualquer um, é de perder a credibilidade na classe política que hoje nos governa, nos representa. Vamos lembrar disso, é claro, não só no nosso voto, mas na obrigação que nós temos, se nós queremos um país melhor, de fazer campanha para as pessoas certas, podem ser de esquerda, direita, centro, de cima, de baixo, desde que tenham moral, desde que estejam ligados a princípios éticos, isso que importa, para discutir realmente os problemas do país, para realmente nós sairmos desse buraco que entramos há várias e várias décadas. Com essa turma aí que nos governa, nos representa, seguramente são exemplos que alguma coisa melhor para o futuro não vai dar pé. Agora vamos para o segundo assunto do Fora de Curva, mas antes disso eu peço para cada um de vocês deixar seu like, ao final desta película compartilhar o material com a sua rede de contatos e as pessoas que estão enxergando o Fora de Curva, estão assistindo o Fora de Curva pela primeira vez, eu faço o convite para inscrição. Vai valer a pena, acredito que você vai gostar dos temas aqui elencados. E agora o segundo assunto do dia diz respeito ao desempenho do setor de serviços, o mais importante, o mais relevante na economia brasileira, no mês de agosto. Segundo os analistas de plantão, era esperado um crescimento de agosto em relação a julho de mais de 0,4%, que eu não acreditava. E realmente houve uma queda de 0,9% de agosto em relação a julho. Mas essa relação de um mês em relação ao imediatamente anterior, eu sempre dou um desconto porque existe no Brasil, em qualquer lugar do mundo, sazonalidades. Vamos lembrar, julho, a concentração de férias escolares, tanto das escolas como das universidades. E aí pode ter tido naquele mês
algumas motivações para se usar mais serviços. No entanto, quando a gente compara agosto frente a agosto, e eu vou mostrar no gráfico para vocês, a coisa começa a ficar mais pesada, mais grave. Olha só na ilustração agora que eu estou expondo. Essas barras mostram o crescimento de um mês em relação ao mesmo do mês anterior. Então ali, por exemplo, em julho de 2023, houve uma alta de 5,61% em relação a julho de 2022. Eu tenho apontado em vários vídeos que está ocorrendo uma grande desaceleração nesse setor de serviços. Eu esperava que para agosto o crescimento seria bem menor do que julho, mas não tão menor como foi. Minha expectativa era de alguma coisa em torno de 1,5%, 2%, mas foi de 0,91%, centrado especialmente nos serviços prestados às famílias e no setor de transportes. Isso significa o quê, gente? As pessoas, as famílias, o cidadão comum está ficando com menos dinheiro, o crescimento da renda está caindo de maneira muito acelerada e isso acaba refletindo no resultado desse indicador. De acordo com esse dado, até eu vou ter que mudar uma previsão minha, não sou nenhum babalorixá nem nada, mas os números me dão algum poder de anteceder o que pode acontecer no futuro. E nesse poder, que é bem restrito na verdade, eu antevia que em novembro ou dezembro o setor de serviços, na comparação com o mesmo mês de 2022, ia ficar no negativo, ia chegar no vermelho. Agora, com esse dado relativo a agosto, certamente em setembro ou outubro isso vai acontecer e é muito ruim para o nosso país. Sobre o comércio varejista, os dados devem ser divulgados pelo IBGE amanhã, a gente vai analisar e não devem estar numa rota muito diferente dessa do setor de serviços. Vamos esperar então a análise de amanhã, enquanto isso eu me despeço de vocês, lembrando mais uma vez do like, do compartilhamento, da inscrição no canal. Gente, um forte abraço a cada um de vocês, deixo o meu até breve, tchau pessoal!